Olá, amadas, graça e paz, que alegria ter você com a gente nessa jornada. No mês de julho, 31 dias andando com a sabedoria de Deus. Nós vamos ser inspirados pelo Espírito Santo nesse mês, vamos receber conselhos e vamos crescer em nome de Jesus. E antes da gente começar essa jornada amanhã, dia 1º de julho, hoje eu gostaria de ver com você alguns conceitos que nós precisamos ter diante dos nossos olhos, do nosso coração, antes de começarmos a leitura do livro de Provérbios. Então, a palavra provérbios, ela vem da palavra hebraica machal. Essa palavra, ela significa tanto um ditado popular, um ditado com sabedoria, um dizer, como também reinar e governar. Então, o desejo do coração do Pai, como o rei de todas as coisas, Jesus, o rei dos reis, é que os seus filhos aprendam a reinar também nessa vida. E o desejo de Jesus é que nós sejamos aqueles que estarão governando, reinando, liberando decretos, como realeza que nós somos no reino de Deus. Então, que eu e você possamos tomar esse lugar de realeza, que o nosso coração possa sentir, que a nossa boca possa declarar essa identidade. Que nós somos príncipes, somos princesas do reino do Senhor. E o nosso reinado, muito diferente do reinado do mundo, é que quando tem um ditado que diz, dê poder a alguém, você vai conhecer realmente essa pessoa, né? No reino de Deus é totalmente oposto. Jesus nos empodera para que nós possamos reinar. Mas esse reinado é um reinado totalmente em amor e em serviço. Eu costumo dizer de que nós somos os reis e rainhas e príncipes e princesas que reinamos sim, mas sempre com uma toalha no nosso ombro, prontos para lavar os pés uns aos outros. Então é com esse coração que nós precisamos entender que o livro de Provérbios foi escrito para que ele nos coloque nessa posição ou nos restitua essa posição de governo. E o que seria isso? O reinar, o governar. Se nós não estamos aqui para governar sobre pessoas, não somos dominadores de pessoas. Eu estou como uma porta-voz, alguém que representa o reino de Deus em sabedoria, mas que tem poder legal de liberar decretos junto com a palavra de Deus, tem poder de liberar, concordar com leis, desfazer leis, esse poder que o Senhor nos dá. Se eu e você cremos nisso, nós vamos aprender muitos conselhos no livro de Provérbios para aplicar com sabedoria. Então esse governo, eu quero que você internalize isso profundamente no seu coração. É um governo em prol do serviço, em prol do corpo de Cristo, em prol de dar aos outros amor, dar aos outros compaixão, dar aos outros misericórdia. Então a nossa sabedoria, ela tem uma raiz governamental, é verdade, porque nós recebemos a sabedoria de Deus para poder reinar com o Senhor, para poder libertar os cativos que estão presos, para poder cancelar decretos malignos que vieram contra nós. Então nós temos esse poder governamental, legal, que o Senhor nos deu, mas temos também essa porção de servo, de serviço. Então o reino de Deus ele só é completo quando nós entendemos a nossa autoridade em Cristo e quando nós aprendemos a servir como Cristo. Jesus era o maior de todos e serviu a todos. Então esse servir é em amor, é em humildade, é considerando os outros melhor do que a nós mesmos, como diz a palavra. Então esse é o coração que você precisa ter, que eu preciso ter ao ler o livro de Provérbios. Coração de servo, coração humilde, mas eu estou pronta também, Senhor, para tomar o meu lugar, para liberar os decretos que eu preciso liberar, para abençoar pessoas com o poder legal e espiritual que já foi me dado, para concordar com pessoas e orações serem respondidas, projetos serem concluídos. Então é sabedoria de Deus que nos leva a reinar e a servir, a sermos reis e sacerdotes e também servir, ser o mais humilde de todos, ser aquele que mais sacrifica, é aquele que mais fala assim, não, eu vou dar o melhor para você. Esse aqui tá bom para mim, mas o melhor é para você. É esse coração que a gente precisa ter para ler o livro de Provérbios. É um coração onde nós vamos falar Espírito Santo de Deus. Revela a sabedoria de Deus, que é Jesus. Quando lemos o livro de Provérbios, cada parte dele revela uma parte do caráter de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Então no livro de Provérbios nós podemos conhecer mais a fundo quem é Jesus, o caráter dele, como ele pensa, como ele resolve as coisas, como ele nos vê. Então, quando lermos esse livro com muito temor, nós vamos sempre falar, Espírito Santo, o que eu preciso aprender a reinar e aonde eu preciso aprender a servir, aonde eu preciso aprender a liberar palavras de decretos como reis e sacerdotes que somos, e quando eu preciso aprender a me humilhar, a tomar a postura de servo em prol do meu irmão, em prol da minha irmã, em prol da minha família. Então o livro de Provérbios, enquanto você lê, o Espírito Santo vai trazer para você um crescimento para você. Você não vai ler o livro de Provérbios para ensinar os outros. Você não vai ler o livro de Provérbios, eu preciso, olha essa pessoa aqui, eu tô lendo isso aqui, e eu tô lembrando do outro. Que em nome de Jesus, a leitura seja pra gente, em primeiro lugar.
A palavra de Deus vem, ela precisa nos purificar, ela precisa nos ajustar, ela precisa nos confrontar, para que depois que a gente foi quebrantado, que a gente foi ali sacudido por ela e a gente se arrependeu e a gente entendeu, nós estamos prontos para reinar com o Senhor nessa terra, trazer o reino de Deus manifesto a essa terra e servir e amar e se sacrificar e se doar uns pelos outros em amor. Então eu quero deixar isso para você. Tem um verso no livro de Provérbios, Provérbios 16:32, que diz: melhor é aquele que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. O maior reinado que você pode experimentar na sua vida com o Senhor é o reinado do autocontrole. É o reinado do domínio próprio. E é isso que nós estamos buscando no livro de Provérbios. Olhar para nós e falar: Senhor, aonde mais eu posso crescer? Aonde mais eu posso avançar? Aonde mais eu preciso me dominar? Eu preciso dominar os meus lábios. Eu preciso tomar o controle dos meus pensamentos. Eu preciso tomar o controle das minhas atitudes, das minhas reações. Parar de ser reativa e passar a responder melhor a tua voz em primeiro lugar, antes de responder aos outros. Então é isso que nós vamos buscar nesse mês, em humildade, em total entrega ao Senhor. Eu te convido para juntas iniciarmos essa jornada. Se você começar a ler e por algum motivo você perdeu um dia, perdeu 2 dias, não se preocupe. Volte, leia o dia que você perdeu ou anote. E aí quando terminar a campanha você volta e leia de novo. O importante é você estar expondo o seu coração diariamente a uma porção da palavra e aos ajustes que o Espírito Santo precisa fazer em mim e em você, e Ele vai fazer nesse mês de julho, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.